Tava falando, tava ouvindo aí o da casa, a Amanda, prestando atenção ali na coletiva do Fernando Seabra. Eu até postei no meu Twitter o seguinte: o Cruzeiro hoje ele somou um ponto aqui porque a nossa linha defensiva foi muito bem. O Cássio fez uma boa partida, muito seguro, né? Eu tava com saudade de ver goleiro saindo em cruzamento, dando uma tranquilizada. Teve um cruzamento até que ele começou a iniciar um contragolpe. Eu não me recordo qual lance que aconteceu na sequência, mas ele saiu e aquele famoso tirou o pão da boca do atacante do Atlético Mineiro, né? Num cruzamento, se não me engano, do Scarpa. E deu uma segurança muito boa. Teve um chute do Scarpa também no primeiro tempo. Então, gostei do Cássio. A partida que ele fez muito segura, repito. E a linha defensiva ali com o William, com o Zé, com o Vidalba e com o Kaique. E mais um jogo do Vidalba como zagueiro, que para mim já é mais do que a realidade. Esses dias eu falei na programação nossa que eu tava com uma outra visão do Vidalba atuando como zagueiro e ele tá a cada dia melhor. E a gente enfrentou o Atlético, o Botafogo e agora o Corinthians, Botafogo e agora o Atlético Mineiro. E o Vidalba fez 3 bons jogos, para não dizer ótimos jogos. Então, saio com uma impressão ainda melhor desse argentino que dá a vida realmente. E quando o Luciano fala sobre ele sair com cãibra, né, é porque uma entrega muito grande, né? E ele teve que fazer aquele jogo de muita disputa física. Isso, para quem não atua em sequência, pesa bem. Se a gente analisar, ele jogou há 2 semanas, né, contra o Botafogo lá no Rio, não entrou contra o Fortaleza e hoje fez um bom jogo. O Wallace, achei um primeiro tempo ok, nada espetacular. O Romero entrou, e acho que aí o Romero entrou e mostrou que não tinha tanta necessidade assim, talvez, de fazer essa alteração para começar o jogo. Matheus Henrique, alguns bons momentos, depois pesou também a condição física. O Barreal teve 2 boas oportunidades, talvez ali no primeiro tempo, para fazer o jogo ficar diferente. Uma jogada dele para cima do Saravia, que foi muito bem conduzida, o chute é que não foi legal. Depois uma grande jogada feita pelo Lautaro, e ele finalizou também, e ela passou quase que do mesmo jeito que foi a outra finalização. Matheus Pereira, achei abaixo, precisa... Aquele lance que ele, se bobeasse, fizesse um gol contra, aquilo ali era absoluto cinema ao contrário, né? Porque num jogo desse não dá para se pensar em um recuo daquela forma que ele tentou fazer. Podia ter dado assistência da vitória, né, com aquele passe para o Arthur Gomes, mas um jogo abaixo do Matheus, da turma do ataque também. Acho que o Arthur entrou ali dando uma movimentação melhor, o Lautaro alguns lampejos e o Caio Jorge, que eu estava achando o primeiro tempo dele abaixo, mas quando ele sai e entra o Dineno, aí é que piora o restante. O Dineno entrou muito mal, ainda longe de uma condição física ideal. É um estilo de jogo que ele vai precisar ser muito bem analisado para ter um centroavante, porque qualquer um vai sofrer. Vai sofrer. E o Dineno, ainda sem estar com uma condição legal, sofreu ainda mais. Tanto que, na postagem que eu fiz, eu falei, o Caio Jorge, ele não estava legal, mas ele estava gerando jogo, estava brigando, marcando lá em cima. E a partir do momento em que entra o Dineno, aí, meu amigo, acabou praticamente. E ele, muito mal em todos os lances, né? Chegando atrasado, teve um cruzamento do Matheus Pereira, que era lance para centroavante, ele estava em outro lugar, o Barreal tentou achá-lo ali algumas vezes com cruzamentos e ele não conseguiu, e a especialidade dele, o jogo aéreo, né? Teve uma bola, não me recordo quem cruzou, acho que foi o Vitinho. Aquela ali, o Dineno em condição normal, ele atropela todo mundo, e ele saiu pouco do chão, teve muita dificuldade. Acho que aí, a partir da entrada dele, o que já não estava tão bom ficou ainda mais difícil para o Cruzeiro. E no segundo tempo, o Cruzeiro, na maioria do jogo, assistiu o Atlético. Não teve tanto perigo assim,
mas eu achei um Atlético muito confortável para jogar aqui contra o Cruzeiro. Foi a pergunta que eu fiz, inclusive, para o Seabra. Um mesmo estilo de jogo, né? O Scarpa espetado de um lado, o Arana espetado de outro. Ele deu uma povoada ali, o Milito, no meio campo, e isso foi fundamental, porque o Cruzeiro ficava com a linha o Wallace ou o Romero, Matheus Henrique e Barreal, e os três lá da frente não estavam funcionando tanto assim na marcação-pressão, né? O Matheus, o Caio Odineno e o Lautaro. Então isso foi um fator que dificultou bem um mesmo jogo que o Atlético fez, só que lá na arena aí já teve mais intensidade, começou ganhando muito cedo também, e isso favoreceu o jogo. Então, foi um Cruzeiro que, principalmente no segundo tempo, ficou devendo muito, muito abaixo. O Cruzeiro não merecia ganhar esse jogo. Teve até alguém falando ali na zona mista que poderia ganhar, até teve a chance do Arthur ali, mas o Atlético também teve uma chance ou outra. Então, não consigo chegar aqui e falar que o Cruzeiro mereceu a vitória, porque para mim não mereceu. É um jogo que mostra que o trabalho, ele tem muita coisa ainda para fazer. É um choque de realidade realmente, né? A gente volta para a Terra, né? Muita gente estava aí em Marte e essa aí eu tenho, infelizmente eu estava certo quando eu falei sobre brigar por título. O Cruzeiro precisava ainda precisa, né? De uma confirmação, né? Pegamos aí o Fortaleza e o Atlético e 1 ponto em 6. Isso aí já mostra que pezinho no chão, porque esse time, ele ainda precisa ser muito mais confiável e fazer grandes jogos, bons jogos, desempenhar bem nestas partidas aí contra boas equipes, né? Então, num duelo aí Milito e Seabra, hoje eu acho que o Milito, ele teve muito próximo de ser um grande vencedor no jogo. Não sei o que faltou ali, talvez o Paulinho cansou, o Scarpa também cansou, e o Cruzeiro já estava muito desgastado, e acho até que eles respeitaram muito o Cruzeiro, né? Que mostra também que o cenário já é diferente, né? Então, chegou aqui, respeitou e ficou nesse 0-0 aí, e volto a repetir, 1 pontinho, acho que graças ao sistema defensivo do Cruzeiro, viu, Valu?